Queridos irmãos, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha pelo nosso canal do Facebook. Graças a Deus nós temos a oportunidade de estarmos aqui para estudarmos um pouco mais a Palavra de Deus e também tirar um momento para orarmos a respeito de pedidos que nós temos e também agradecimentos. Gostaria só de pontuar alguns aqui. Foi colocado no grupo de WhatsApp da nossa igreja, né? Nós temos sempre compartilhado esses pedidos e nós queremos então orar por eles que estão aqui. Eu cito alguns. O atual cenário dos estados no Brasil, com respeito principalmente à Covid, pandemia. Então, para que Deus derrame graça e misericórdia sobre toda a nação. Também pelo cenário mundial, né? Pelos médicos, pelos enfermeiros, aqueles que estão literalmente no bloco da frente no tratamento da doença. Que Deus conceda graça também para que as vacinas e todos os meios que nós temos de combater essa pandemia possam ser eficazes. Que Deus dê graça e sabedoria para que nós então consigamos conter o avanço do vírus ou pelo menos poder auxiliar aqueles que têm contraído o vírus. A recuperação da saúde de algumas pessoas da nossa igreja também, nós pedimos por isso, pelas sociedades internas, os trabalhos em meio a toda essa dificuldade, os trabalhos das nossas sociedades internas e de todas as igrejas em geral, o trabalho que elas realizam através desses braços estendidos, jovens, mulheres, adultos, crianças, pelos missionários da nossa igreja também, que por causa desse momento podem ter os seus rendimentos diminuídos com a inflação do dólar e toda essa questão. A gente sabe que os nossos missionários já têm uma renda que é muito justa e muito contada, então a cada inflação da moeda, a cada problema de desvalorização do nosso real, esses nossos missionários sofrem. Por isso nós oramos para que Deus então tenha derramado graça e misericórdia na vida deles e na vida da sua igreja, para que possa ajudá-los cada vez mais. Pelas famílias necessitadas que temos assistido com alimentos, com kit de higiene, pelo próprio fim da pandemia também, né? Por alguns nomes específicos que nós conhecemos aqui da nossa igreja, que têm estado ou internados ou têm passado pelo problema do vírus ou pela recuperação da doença também, e também pelos enlutados do Covid-19 principalmente, que tem atingido bastante famílias no nosso Brasil e no cenário mais abrangente do mundo. Então, nós também queremos estender os nossos pedidos àquelas pessoas que nos acompanham. Se desejarem colocar aí no Facebook, nos comentários do vídeo, algum pedido específico ou algum tipo de agradecimento, nós vamos ler e até o fim da transmissão nós podemos orar por isso, sendo incluso a tempo de nós conseguirmos aqui ao vivo poder fazer isso. Então, nesse momento, meus queridos irmãos, vamos orar. Lembre-se desses pedidos. Eu tenho certeza que você também tem os seus próprios pedidos e agradecimentos pessoais. Então, que nós nesse momento tiremos um minuto de oração para lembrar dessas pessoas, para lembrar dessas circunstâncias, e também nós pedimos que Deus possa nos abençoar no estudo da sua palavra de hoje. Feche seus olhos, vamos orar, e aí então depois eu quebrarei o silêncio e nós faremos o estudo da palavra. Senhor Deus soberano, nós nos encontramos aqui neste dia, primeiramente agradecidos pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, de lembrar verdades preciosas, espirituais, sermos fortalecidos por ela para podermos viver uma vida que Te agrada. Nós também reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania,
reconhecemos, ó Pai, a Tua sabedoria, a Tua direção sobre todas as coisas, e reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos os nossos pecados, e, Senhor, nós te pedimos perdão por eles. Nós também, ó Pai, nesse momento desejamos colocar diante de Ti todos os pedidos específicos que foram feitos, principalmente aqueles com respeito à pandemia, ó Pai. Nós temos assegurado em Tuas mãos a nossa vida, por isso nós não tememos. Ao mesmo tempo, ó Pai, dá-nos sabedoria para dirigir a nossa realidade, dá-nos sabedoria para viver neste mundo caído. Ajuda-nos, ó Pai, ilumina nossa mente, nosso coração, para que nós consigamos fazer a Tua vontade. E, ó Senhor Deus, também tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia das nossas famílias, tem misericórdia de todas as pessoas que têm sofrido por causa desse problema. Nós também, ó Senhor Deus, te pedimos iluminação do Teu Santo Espírito, para que, estudando a Tua Palavra, ela seja semeada em nosso coração e frutifique para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, agradecidos por todas as bênçãos que o Senhor nos dá em Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós temos estudado um pouco, então, a respeito do tema principal que temos trabalhado às quartas-feiras, que é vencendo o desânimo espiritual, né? E nós temos visto que, primeiro, é importante nós reconhecermos que existe uma guerra, uma batalha, reconhecermos que existe um inimigo que mora dentro de nós, ou que somos nós mesmos, que é o próprio pecado, ou o velho homem, ou como a palavra de Deus chama, a carne. A carne é esse primeiro inimigo que nós temos, e que ter consciência disso já nos ajuda a ter um despertamento espiritual para as realidades que vivemos. Esse primeiro inimigo nos leva ao próximo, que é o mundo, ou seja, um sistema de pensamento da nossa era que quer nos destituir da palavra, que quer nos desviar da palavra, que quer verdadeiramente nos amoldar aos conceitos que são contra a vontade de Deus. E o terceiro inimigo que nós vimos na semana passada é o próprio Satanás, que é um agente ativo e pessoal que vai, usando a carne e o mundo, armar ciladas, vai jogar armadilhas contra os cristãos, para que eles então tenham a sua vida espiritual completamente mitigada, para que eles sejam infrutíferos, para que eles não se preocupem com as coisas que devem se preocupar. Talvez essa seja, como nós mencionamos na semana passada, uma das maiores ações de Satanás, é fazer com que eu e você não estejamos conscientes de uma batalha, talvez já entrar nessa batalha perdidos, vamos dizer assim, reconhecendo que talvez não seja tão importante assim saber a respeito dos pensamentos errados do mundo, ou não seja tão importante reconhecer que eu tenho uma guerra contra mim mesmo, ou até mesmo da presença dele no mundo, da presença dele nos tentando e nos querendo tirar das verdades do Evangelho. Então, esses três inimigos perfazem os principais inimigos que o cristão tem, e ele deve entender que para lutar essa batalha espiritual, ele tem essas três frentes para poder reconhecer em sua vida. Agora, nós vamos tratar da questão positiva, ou seja, se nós estamos falando das coisas negativas que a batalha espiritual traz, que são os nossos inimigos, nós vamos falar dos nossos aliados. Nós vamos falar um pouquinho do que os reformadores lembraram de enfatizar, que são chamados os meios de graça, ou seja, são os meios que Deus determinou para que sejam usados e que sejamos fortalecidos, estejamos conscientes e cada vez mais preparados para lutar nessa batalha. Isso vai literalmente nos vivificar, então vai nos fazer vencer o desânimo espiritual. Reconhecer que há inimigos e lutar contra eles já é esse primeiro passo. O segundo é onde nós vamos encontrar fortalecimento, onde nós teremos as nossas armas
para batalhar e para permanecer nessa batalha. Então, a palavra de Deus nos traz essa primeira arma. Ela é o próprio meio de graça por excelência. Meio de graça são meios que Deus determinou para que nós mantenhamos comunhão com Ele e com a igreja. Basicamente, é isso que nós entendemos por meios de graça. São meios que Deus usa para que nós mantenhamos comunhão com Ele e com a igreja. E essa comunhão nos fortalece para essa batalha. Essa comunhão nos desperta para as realidades espirituais, tá? Então, talvez a primeira e grande meio de graça que nós temos é a própria palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá no Salmo 19. Salmo 19. O Salmo 19 vai fazer as distinções entre o que nós chamamos de revelação natural ou revelação geral e a revelação especial. Foi assim que ficou conhecida na história da teologia, revelação geral e revelação especial. E a partir do versículo 7, ele vai tratar então dessa revelação especial em contraste com a revelação geral. Ou seja, o meio que Deus usa para nós o conhecermos e para nós, literalmente, sabermos quem Ele é e o que Ele deseja para a nossa vida. Então, olha que estrutura legal que tem o Salmo 19 a partir do versículo 7, quando ele vai falar a respeito da palavra de Deus, né? Ele vai usar aí, então, um distintivo, um designativo do que seja essa palavra de Deus, e ele vai dizer um efeito que ela causa, ou vai dizer um resultado advindo dessa palavra, né? Então, ele na verdade está poeticamente aqui usando vários tipos de nomes e vários tipos de reação para falar de uma realidade muito importante. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é o meio que Deus usa para que o seu povo possa viver para Ele, ou consciente dessa batalha, e para que ele seja fortalecido para ela. Então, olha só. 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha que coisa interessante como o paralelo vem agora. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Sempre é um designativo da palavra, então ele troca o substantivo para dizer assim: a palavra, a lei, o testemunho, os preceitos, são todos sinônimos para falar de uma mesma realidade. Ele diz o que é e diz o que causa. Então, a lei do Senhor é perfeita, ela é fiel, ela é reta, é pura, é límpida, é verdadeira. Todos esses adjetivos que ele coloca aí são com respeito a esse conjunto de verdades que nós recebemos da parte de Deus e que vivemos por eles. Vivemos pela palavra, essa é a ideia, porque a própria palavra é um meio de nós conhecermos a Deus e a sua vontade. Então, isso já é um meio de graça, ou seja, é Deus graciosamente concedendo ao homem os recursos que ele precisa para poder lutar contra si mesmo, para poder vencer o mundo e para poder lutar ou resistir contra o diabo, contra Satanás. Então, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Olha só que coisas maravilhosas que a palavra de Deus faz. Ela restaura a alma, ela dá sabedoria, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos, ela permanece para sempre e ela é justa. Olha só quantos adjetivos e como ela produz em nós coisas espirituais. Então, é essa ideia que nós queremos trazer quando dizemos que a palavra é o meio de graça que Deus concede ao seu povo.
É óbvio que ali na frente nós vamos também perceber que um dos meios de graça é a pregação fiel da palavra. A pregação fiel da palavra é um dos meios de graça instituído por Deus na sua igreja. E por isso que, meus irmãos, é muito importante nós falarmos a respeito disso. Desassociar a igreja da palavra é um erro, porque não existe igreja sem palavra. Não existe igreja onde a palavra de Deus não é pregada fielmente. Não existe. Ali pode existir, como diriam os nossos pais puritanos, uma congregação de Satanás. Por quê? Porque a igreja está baseada na palavra. A palavra é o alicerce da igreja. A igreja é construída e edificada sobre a palavra, que é Cristo. Cristo é a palavra encarnada. Então não há uma dicotomia entre Cristo e a Escritura, ou Cristo e a palavra de Deus. Não há. Não há uma diferenciação, não há uma contradição, não há um choque entre os dois. Um é a palavra escrita, o outro é a palavra encarnada. Mas é a palavra. Um diz respeito ao outro. De sorte que a igreja não vive sem Cristo e ela também não vive sem a palavra. Como você e eu desejamos viver uma vida espiritualmente consciente, ativa, pródiga, sem nós conhecermos a palavra, sem nós nos relacionarmos com ela? É impossível, porque é ela que vai operar em nós o que nós precisamos para fazer a vontade de Deus, o que nós precisamos para conhecer a respeito da realidade em que vivemos, o que nós precisamos para sermos fortalecidos, o que nós precisamos para sermos exortados, o que nós precisamos para sermos encorajados. É a palavra que faz isso. Óbvio, como nós estamos dito, Deus pode fazer isso através de pessoas, mas o que elas comunicam é a palavra, nunca outra coisa além da palavra. Ou pelo menos não deveria ser. Não deveria ser outra coisa além da palavra. Então, a ideia é que o meio de graça mais eficaz para eu vencer o desânimo espiritual é a Escritura. Agora, você não lê a Escritura, você não medita nela, você não se importa com ela, você não ouve a voz de Deus, você deseja o quê? Viver restaurado, que é a primeira designação. Viver de forma sábia. Viver alegre. Viver com os olhos iluminados para a realidade. Dessa forma, você acha que vai conseguir sem a palavra? Não vai, não vai. E meus irmãos, como é triste nós percebermos que os evangélicos conhecem tudo, menos a palavra. Olha, é triste você conversar com evangélicos, ou que se dizem evangélicos, que ele vai citar uma coisa para você, e você pergunta assim, mas você lembra do texto bíblico que fala a respeito disso? A pessoa cita um provérbio popular, um ditado. Porque está na palavra, né? Esforça-te que eu te ajudarei. Não está. Não, é porque eu já li na Bíblia, né? Que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Não. Pode reunir princípios de provérbios que fala que o homem prudente acorda cedo para trabalhar. Bom, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo de pessoas que dizem ter um relacionamento com Deus e não conhecem a sua palavra. Essas pessoas estão fadadas ao fracasso espiritual, irmãos. Completo. Óbvio. Elas não mantêm relacionamento com aquilo que vai trazer poder e sabedoria e virtude para que elas possam viver essa vida. Não leem as Escrituras, não se preocupam com isso. No máximo, às vezes, você encontra uma pessoa ou outra que usa a Bíblia como caixinha de promessa. Que ele abre aleatoriamente, lê aquele versículo por dia, foi o versículo do meu dia, graças a Deus. A gente tira tempo para tudo nessa vida, para tudo que a gente precisa. Se você e eu precisamos resolver um problema, você tira tempo para resolver. Não tem jeito. Acontecer um desastre na sua casa,
você vai ter que tirar tempo para resolver esse problema. Não tem jeito. Aconteceu um desastre no seu trabalho, você vai ter que tirar tempo para resolver esse problema. Aconteceu um desastre na sua família, você vai ter que tirar tempo para resolver esse problema. A gente tira tempo para tudo, até para dizer assim, eu não quero fazer nada. Até para esse tempo a gente arranja. Mas ler a Escritura, ter um momento de parar e ser alimentado por ela, é difícil. Um tempo de você literalmente se desligar de tudo, desligar a porcaria do celular, desligar a televisão, desligar o notebook e o computador, ficar a sós com Deus. Ah, pastor, muito difícil, porque olha, é assim, eu tenho criança pequena e elas não dormem nunca, é verdade. Mas a sua série você consegue assistir. Mas ficar zapeando no computador, no seu celular, você consegue. Tirar o tempo das redes sociais, você consegue. E aí? Como que nós vamos fazer? Veja, eu não sou nada contra essas coisas. Muito pelo contrário. Eu tenho redes sociais, eu tenho celular, eu tenho notebook, eu uso todos os dias. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse para você que isso toma o tempo da minha devocional com Deus. Isso não pode tomar o tempo da nossa devocional com Deus, irmãos. E a devocional que nós temos com Deus é a sua palavra, é o contato com a palavra. Quando nós lemos uma porção da Escritura e somos alimentados por aquela verdade, sobrenaturalmente Deus comunica a nós em nosso coração a sua vontade. Sobrenaturalmente Ele molda o nosso coração. Nós vamos falar sobre um outro meio de graça, que é a oração. Nós também vamos falar. Mas hoje, especificamente, nós precisamos falar sobre a palavra. Se você e eu não temos contato com a palavra de Deus no nosso dia, deixa eu dizer uma coisa para você. Você nunca vai vencer espiritualmente na sua vida. Nunca. Você vai sempre ser um derrotado. Sempre. E por derrotado, eu não quero dizer que você não é crente. Você até pode ser cristão, mas você vai viver uma vida pífia, espiritualmente falando. Porque as tentações vão demolir você. Porque você não vai conseguir viver tendo, por exemplo, os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito em sua vida. Porque a gente vai ver ali na frente que a palavra e o Espírito trabalham juntos sempre. O Espírito nunca trabalha à parte da palavra, nunca trabalha contra a palavra, muito pelo contrário. É o Espírito que aplica a palavra no nosso coração, de maneira que ela é um agente transformador, junto com o Espírito, do nosso caráter, da nossa vida espiritual. Abra lá em agora Hebreus capítulo 4, um texto que atesta o que eu estou dizendo, do poder da palavra, do fato de que sem ela você não vai conseguir viver uma vida espiritual, nunca, nunca. Hebreus capítulo 4, o versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É a palavra que vai fazer você lutar contra a carne, irmão. Sabe, o pecado que te assedia, que te assola, o pecado que nos leva sempre para longe de Deus, é a palavra que vai fazer a gente lutar contra esse pecado. Porque ela discerne, ela torna claro os nossos pensamentos, as nossas intenções, os propósitos do nosso coração. É pela palavra que eu e você conseguimos discernir: olha, não é esse o caminho que eu devo tomar. Olha, meu coração está produzindo aqui sentimentos e coisas que são pecado. E é a palavra que atua lá. É ela que é o poder de Deus para poder tirar de nós essas coisas e para colocar, semear o que é bom. Sem a palavra você nunca vai vencer espiritualmente. Nunca. Você sempre vai viver essa vida espiritual horrorosa, medíocre,
e vai achar que está tudo bem. Lembre-se, a gente vai voltar à questão. Lembra que eu falei lá no primeiro que o crente, ele está vivendo nessa vida dessa forma, ele acha que está tudo bem. Ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não sabe que existe uma guerra espiritual, ele não tem batalha contra o seu próprio pecado, ele acha que está tudo bem. Ele acha que os problemas dele são pagar boleto, acordar cedo para trabalhar, é assim, pandemia. Eles acham que esse é o problema deles, de verdade. Eles não reconheceram o pior de todos os problemas. Ele acha que o problema dele é um parente, é um chefe, é sei lá quem. Ele acha que o problema dele é o time do coração. Ele acha que esse é o problema dele. É assim, meu irmão, sem chance alguma de você vencer espiritualmente dessa forma. Sem chance alguma. Você, na verdade, vai andar nesse mundo de acordo com o mundo. Porque você se preocupa com o que todo mundo se preocupa. Você teme o que todo mundo teme. Você, tem Deus simplesmente como um anexo na sua vida. Eu também conheço a Deus, também amo a Deus, mas isso não faz parte da sua essência, não faz parte da sua vida. E é a palavra que vem como uma espada para nos fazer reconhecer isso. É ela que vem poderosamente nos tirar desse conforto maligno espiritual. É ela que faz isso. É ela que nos desperta, nos confronta, nos dá vida. Então, os meios de graça são essenciais para nós vencermos o desânimo espiritual. Essenciais. E o primeiro deles é a palavra. Abra agora a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses 2, 13. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, olha aqui o produto da palavra, que não é diferente daquela do Salmo 19, está operando eficazmente em vós os que credes. Olha só como os ministros são meios. Eles são apenas os propagadores, porque quem realiza a obra é a palavra. É ela que opera eficazmente nas pessoas, de maneira que qualquer ministro que trabalhe sem a palavra não está fazendo nada na vida de ninguém. Não da maneira como deveria fazer. Por quê? Porque a consciência que nós temos é que é a palavra que transforma as pessoas. Eu não tenho nada a dizer para as pessoas da minha própria cabeça. Se alguém quiser uma opinião pessoal sobre alguma coisa, eu posso falar se você quiser. Mas eu não estou aqui para dar a minha opinião pessoal sobre as coisas. Eu estou aqui para dizer o que a palavra de Deus ensina, como ela nos direciona e tentar aplicá-la ao nosso coração. Para quê? Para que ela opere eficazmente nos crentes. E você e eu reconheçamos a palavra de Deus tem falado conosco. Deus tem agido no nosso meio. Por quê? Porque Ele está abrindo o mar na nossa frente? Não, porque Ele está fazendo algo ainda mais extraordinário. Ele está utilizando a sua palavra e seu Espírito para mudar a minha vida, para destruir o meu pecado, para me aproximar dEle, que são coisas muito maiores do que abrir o mar. Olha só, meu irmão, é a palavra que opera eficazmente. O apóstolo Pedro tem a mesma doutrina. Abra agora lá em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. 1
1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Olha só o que diz lá o nosso apóstolo Pedro, lá no capítulo 1, 1 Pedro 1, 23, diz assim: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha só, a mesma coisa que o Salmo 19 está dizendo. O Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, é uma ode à palavra. É um acróstico do alfabeto hebraico sobre as maravilhas e belezas da palavra. Ela vai da primeira letra do hebraico até a última, cada sessão falando a respeito da palavra. Salmo 119. E o Novo Testamento vem corroborar essa visão. Vem dizer assim, é isso mesmo. É a palavra que, semeada no nosso coração, faz o quê? Nos regenera, nos traz vida. É a palavra que não é corruptível, ela não se corrompe. Ela é permanente, ela é perfeita, ela restaura, ela faz tudo. Não há vida, não há vitória sobre o desânimo espiritual sem a palavra. Meu irmão, se você não tem um relacionamento com a palavra todos os dias, você está perdendo essa batalha. Você está perdendo essa batalha. Como eu mencionei, nós arranjamos tempo e disposição para tudo nessa vida. Mas quando é para ler uma porção da Bíblia e aplicá-la para nós, é difícil. Aí o sono bate, você boceja, aí acontece alguma coisa, e aí perdemos. E a palavra de Deus é o meio que Ele designou para que nós vençamos o desânimo espiritual. Para que nós sejamos literalmente vivificados. E eu gostaria de terminar com esse último texto de 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, muito conhecidos também. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha o apóstolo Paulo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Olha só, então perceba aqui como ele vai trabalhar a mesma coisa do Salmo 19. Meu irmão, é assim, a palavra é única. Não há contradição. Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com o propósito a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você já viu aquela falácia daqueles miseráveis que dizem assim: não, olha, pastor, eu confesso, eu não leio muito a Bíblia não, mas o meu negócio é viver. O meu negócio é testemunhar. Eu não leio muito a Bíblia, mas o meu negócio é assim, é viver. Esse versículo desbanca essa falácia de que a pessoa consegue viver o Evangelho, viver as boas obras sem a palavra. É impossível. Você não vai viver boa obra nenhuma, você está se enganando. Você é um completo cego espiritualmente falando. É isso que você é. Se você pensa que você consegue viver a palavra sem a palavra. Você consegue viver as boas obras sem a palavra. Não, é impossível. A Escritura está dizendo que há um resultado visível e verdadeiro daqueles que utilizam-se da Escritura que é inspirada por Deus. O proveito, o propósito é para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meu negócio é viver. Eu não leio a Bíblia muito não, meu negócio é viver.
viver o Evangelho. Mentiroso, você é um mentiroso. Você está mentindo para você mesmo e você acha que está todo mundo acreditando. Você é um mentiroso. Você precisa se arrepender desse pecado e começar a ler a Bíblia de verdade. É isso que você precisa. Por quê? Porque sem a palavra não há boas obras. Sem a palavra não há vitória espiritual. Sem a palavra você não vence nenhuma batalha contra pecado nenhum. Nem da sua vida, nem dos seus próprios e nem qualquer pecado que está ao seu redor. Nenhum. Sem palavra é derrota atrás de derrota. E a própria palavra exorta que crentes não vivem assim. Não vivem. Eles podem ser tentados a viver assim. Eles podem ser tentados a desistir da caminhada ou a não se relacionarem com a palavra. Mas eles não se prostram a isso, definitivamente. Não. O verdadeiro cristão que entende as verdades do Evangelho, ele é levado a ter um relacionamento com a palavra. Ele pode falhar nesse relacionamento. Todos nós falhamos, com certeza. Mas o coração dele vai ser literalmente mastigado para que ele obtenha, para que ele mantenha esse relacionamento. Nós vamos continuar na semana que vem falando um pouquinho a respeito do meio de graça na comunhão dos santos, que a palavra está envolvida. Nós precisamos falar a respeito disso também, mas hoje já é necessário estabelecer que sem palavra não há verdadeira vida cristã. Ela não existe. É um engano do seu coração. É um engano que você pensa que está fazendo alguma coisa, mas na verdade você não tem vida espiritual nenhuma. Essa é a grande realidade. Porque nós somos nascidos para viver a palavra. Sem conhecê-la, sem considerá-la, sem ter um relacionamento com ela diário, nós sucumbiremos e viveremos essa vida espiritual derrotada. Não é isso que Deus deseja que aconteça conosco. Muito pelo contrário. Ele nos deu um meio de graça, ou seja, um meio de termos relacionamento com Ele, com o próximo e com a realidade que está em Sua palavra. Para que vivamos essa vida espiritual de maneira vitoriosa. Para que não sejamos derrotados pelo desânimo espiritual. Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar. Não recebi nenhum pedido até agora. Então gostaria de orar encerrando esse momento e agradecer pela sua presença conosco e também pela oportunidade que nós tivemos de ouvir um pouco mais da palavra de Deus e sermos exortados a nos arrependermos se estamos falhando e a continuarmos sendo encorajados se já praticamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por este momento. Nós te pedimos perdão, ó Pai, porque nesse relacionamento nosso contigo, através da palavra, nós reconhecemos que falhamos. Nós não somos tão dedicados e tão zelosos e tão verdadeiramente despertados para essa necessidade quanto deveríamos. Nós facilmente queremos resolver tantos outros problemas da nossa vida e esse nós postergamos e esse às vezes nós nem enxergamos. Por isso perdoa, Pai, mas dá ao teu povo condições de poder relacionar-te contigo através da tua palavra, para que o desânimo espiritual não tome conta da nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, porque é somente através dela que nós conseguiremos praticar as boas obras. Sem ela nós estamos derrotados, estamos mortos espiritualmente. É essa semente incorruptível que nos faz ser regenerados e nos faz manter um relacionamento contigo da forma como o Senhor desejou. E nos faz manter um relacionamento com o próximo e nos faz manter um relacionamento com o mundo da maneira como o Senhor requer. Por isso, ó Pai, ajuda-nos. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Deus assim nos abençoe e nos dê uma boa noite na sua presença.